Fala pessoal, 12 de maio de 2022, eu sou Fagundes e vamos à matéria. Olha só isso aqui. Bom, Lula afirma que não haverá teto de gastos se não assumir o Planalto. Gente, isso aqui é um dos maiores perigos. O teto de gastos veio justamente para conter os gastos desenfreados do governo, né? Na era petista. E a gente viu o que o PT fez sem limite. Bom, vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix, conta bancária, seja um patrocinador e um colaborador do nosso canal. Lembrando que você também encontra o botão Valeu Demais, aí que você pode colaborar com a gente através desse vídeo. E aqui tá, gente, a galera que colaborou com a gente, os nossos apoiadores do mês de maio. Tá aqui, ó, João Batista Gonçalves de Oliveira, Maria Antônia de Siqueira Nunes, Almicar Dias, é a galerinha que está colaborando com a gente no mês de maio. Se você quiser vir para cá, basta colaborar através do Pix e o seu nome vem aqui para a descrição também, todos os nossos vídeos, tá beleza? Live política todos os sábados às 21 horas, aqui o seu comentário faz toda a diferença. Vamos lá? O ex-presidente Lula, PT, pré-candidato ao Palácio do Planalto, afirmou nesta quarta-feira 11, ontem, que vai acabar com o teto de gastos se voltar a comandar o Brasil. A fala ocorreu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e diga-se de passagem, Lula apareceu em Minas Gerais e houve um monte de manifestações pró-Bolsonaro. É estranho, o cara vai para uma cidade e o que ele encontra lá? Manifestações pró-Bolsonaro, não pró-Lula. Em uma palestra para reitores de universidades, o teto de gastos foi criado no governo Michel Temer, MDB, depois do impeachment de Dilma Rousseff, que foi justamente efeito da falta de limite, né? Saiu gastando, Cuba, Venezuela, Uganda, República Dominicana, raio que o parto, BNDES, dando de pato, resultado. Deu o cidadão brasileiro, estão pagando a conta de tudo isso até hoje, calotes como Venezuela, e a gente ainda está pagando 1 bilhão por ano da conta da Venezuela, hein? Que foi um fiador dos caras. Então, né? Cuba não pagou, né? Angola, quando Bolsonaro assumiu, que Angola viu que a coisa ia, né? O engraçado, gente, da Angola, que tava parcelado, não sei quantas parcelas lá o negócio para eles pagar, mas quando Bolsonaro assumiu, que eles viram que não pagar o governo brasileiro seria um prejuízo para eles, porque eles dependem do país, os caras pagaram numa tacada só. Veja que coisa interessante, mas deixa para lá. Bom, por meio da regra, o país não pode aumentar gastos e investimentos públicos da União pelo período de 20 anos, válido a partir de 2017. Com o teto de gastos, o valor do orçamento só pode variar de um ano para o outro, corrigido pela inflação do período, né? Ou seja, não pode mais gastar como antes, à torta e à direita. Aí veja só. Como nós vamos recriar essa melhora de vida para as pessoas que todos nós prometemos? Eu posso contar para vocês uma coisa: não haverá teto de gastos no nosso governo, disse o petista. Ora, os caras passaram 14 anos, pegaram o Brasil no melhor do melhor, não melhorou a vida de ninguém, escravizou a população no Bolsa Família. A verdade é essa. Escravizou a população no Bolsa Família, gastou tudo o que queria e o que não queria, aí agora vem com essa promessa. Segundo Lula, derrubar o teto não tem a ver com gastar para endividar o futuro da nação, mas para investir em produção de ativos rentáveis. E a educação é um ativo rentável, afirmou. A educação de quem, Lula? De Paulo Freire? Quando você tinha como ministro Haddad, que queria colocar o kit gay nas escolas? É cada uma que a gente escuta, né? Mas continuando. E aí a educação é um ativo rentável, afirmou ele. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB e ao crescimento econômico não é o corte orçamentário. Faça a economia crescer que você vai derrubar a diferença. Ora, o PT fez a economia cair.
Foi por isso que veio o teto de gastos, Lula. Né? Tá aqui, deixa eu ver se tem mais. Lula ainda foi às redes sociais e escreveu: não vai ter teto de gastos no meu governo. Vamos investir em educação, porque é o que dá mais retorno ao país. O que vai resolver a relação dívida/PIB é o crescimento do PIB. Nós deixamos as maiores reservas internacionais da história. O que está salvando este país agora? Gente. E aí? Agora vamos lá. Protestos contra Lula. O que está salvando aqui, gente, é as reservas que eles deixaram. O engraçado é que você vai ali para o norte do país, você tem reservas, inclusive, de fertilizante, né? O Brasil está comprando fertilizante da Rússia, né? O interessante é que nós temos aqui no Brasil reservas para produzirmos isso. O único problema é que o PT fez questão de demarcar como terras indígenas e ainda por cima, nos lugares que dá para fazer, criou um monte de trâmites e regulamentos que impedem as pessoas de explorarem lá o local. Mas ele deixou realmente. Manifestantes organizaram um protesto contra Lula na cidade mineira. Um vídeo do ato publicado nas redes sociais mostra cartazes com os dizeres "ladrão" e "Lula nunca mais". Juiz de Fora ficou marcada por ter sido a cidade onde o presidente Jair Bolsonaro sofreu um atentado à faca durante a campanha eleitoral de 2018, mais precisamente 6 de setembro. Né? Então tá aqui a matéria, gente. Você vê, a política de Lula, gente, é uma política aos avessos. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o teto de gastos, ou seja, o governo vai ficar livre para gastar o quanto ele quiser, aonde ele quiser e como ele quiser. E a gente já viu que o PT, quando estava na frente do país, do governo brasileiro, a gente viu, por exemplo, gastaram o que quiseram na obra do Rio São Francisco, mas só fizeram 30%. Pra vocês terem uma ideia, gastaram uma fortuna. Os caras desviaram dinheiro através do BNDES, gente, só para vocês terem uma ideia, mais de 3 trilhões e 400 bilhões de reais para fora do país. Com investimentos de hidrelétricas lá fora. Você vê que coisa interessante. Nós aqui no Brasil hoje estamos pagando conta alta porque nós tínhamos condições de ter um melhor suporte de hidrelétrica, mas não temos. Por quê? Porque o dinheiro que deveria ser investido em hidrelétrica aqui no Brasil, sem o limite do teto de gastos, foi investido lá fora. Nós temos capitais aqui que têm necessidade de metrôs, mas não temos metrôs aqui em algumas capitais. Por quê? Porque o dinheiro que poderia ser investido aqui no nosso metrô, no nosso, na malha ferroviária aqui no país, foi investido aonde? Na Venezuela. E, consequentemente, o Brasil virou fiador da Venezuela, a Venezuela não pagou a conta e o Brasil todo ano está desembolsando R$1 bilhão graças ao não teto de gastos do PT. Você ainda quer mais? Você tem Cuba com uma dívida ativa com o Brasil de 5 bilhões de reais. Mas é claro, né? Falta do que, gente? O governo gastou à vontade. Teto de gastos à vontade, não tinha teto. O PT promete novamente, falar, não, eu vou tirar o teto de gastos. O que é que está mantendo o país? Você vê, gente, o país hoje só não está melhor por causa que nós tivemos uma Câmara e um Senado covarde. Projetos foram para a Câmara e para o Senado, mas foram travados, foram segurados, foram bloqueados, que poderiam estar melhorando o Brasil. Infelizmente, o Brasil não está melhor hoje por causa de governadores e prefeitos covardes, que fecharam, exploraram a sociedade, mandaram o cidadão ficar em casa, mas não pararam de cobrar impostos do cidadão. Você entendeu? É isso o que o PT quer de volta. A exploração do cidadão brasileiro. Se o governo brasileiro hoje, nosso atual governo, tivesse tido o apoio dos estados, eles tivessem trabalhado juntos, municípios tivessem trabalhado juntos, tivesse colocado de lado a questão política, com aquilo que Paulo Guedes colocou em pauta, gente, o Brasil hoje ele estava muito melhor do que a gente está hoje. Às vezes o preço da gasolina. Eu estava fazendo os cálculos esses dias, de 2003, de 2004, por aí, essa época, quando eu acho interessante, o cara fala assim, a gasolina devia voltar. Não tô falando que a gasolina tem que ficar R$7, mas entenda aqui comigo. Depois você faz o cálculo em casa aí. O cara fala assim, o preço da gasolina no tempo do Lula era de R$3.
O Lula mesmo já falou, porque no meu tempo o preço da gasolina era de R$3, hoje o cara paga 7. Deixa eu te perguntar, quanto que era o salário quando você pagava R$3? Era R$230. Aí faça as contas, queridão. R$230 dividido por 3, quantos litros dá? Depois você pega essa mesma conta, que é aqui, gente, que você percebe a mentira do PT. Pega essa mesma conta, a gasolina R$7, faça a conta e divida 1.212 por R$7. Veja, com qual desses dois valores você vai conseguir comprar mais gasolina? Você vai conseguir comprar mais gasolina com R$3 e o salário é 230, que era o preço do combustível naquela época, o valor do salário, ou você vai conseguir comprar mais hoje com a gasolina a 7 e o salário a 1.000 e pouco? Você vai cair duro para trás quando você descobrir que a diferença é gritante. Mesmo a gasolina hoje a R$7, você ainda compra muito mais gasolina, muito mais litro de gasolina hoje com um salário do que o salário o salário de 230 e o preço da gasolina R$3. A gente esquece que isso faz o quê? 10, 15 anos atrás. O povo esquece disso. Não associam as proporções, aí se enganam com o PT. Ah, porque no tempo do Lula a carne custava R$10. Quanto era o salário naquela época? Você faz a conta do passado imaginando o salário de hoje. Faça a conta do passado com o salário do passado. Aí você vai começar a perceber aquela velha história que eu falo. O PT usa meia verdade para criar uma mentira inteira e enganar o povo com tom de verdade. Por que ele quer teto de gastos livres, gente? Para meter a mão no cofre do brasileiro. Na descrição, a chave Pix, conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Live Política todos os sábados às 21 horas aqui. O seu comentário faz toda a diferença. Botãozinho do valeu demais aí, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Cliquem, colaborem e tenham o seu comentário em destaque.